Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres, e hoje eu vim fazer uma reflexão sobre sensações e sentimentos que nos deixam, às vezes, entre passado e futuro, com memórias que vão e voltam. E para começar a falar sobre isso, eu gostaria de trazer o filme, animação da Pixar, Divertidamente. É um filme que fala sobre o nascimento de uma menina que vai até por volta dos 11 anos de idade, né? O filme se passa nesse período, onde num primeiro momento, a primeira cena que aparece é a criança sendo segurada pelos pais, um momento de muito carinho, minha princesa, né? Um momento de muito amor, e aí aparece a alegria, né, assistindo, porque vai aparecer o controle mental, né? Quem está no controle mental das crianças. Então, no primeiro momento, a alegria capta essa cena, aí ela vê que apareceu uma bola, né? Quando ela olha a bola, ela vê, é um registro de uma memória, e aquela cena fica repetindo. E ela coloca dentro de num espaço onde ela viu que teria que estar colocando, e essa bola começa a correr, né, para cima e para baixo, e construir, então, começa a se construir o painel de memórias dessa criança, né, que é um pouco com o que acontece com a gente. Quando nós nascemos, somos uma tela em branco, né, conforme as nossas vivências vão sendo armazenadas, todas elas, com as nossas sensações, vão indo para um armazenamento interno, né? E a criança, ainda pequenininha, ela não tem a dimensão de entendimento, de saber o que ela está sentindo. Ela só capta as emoções sensoriais, né? Então, emoção se refere a isso, a questões sensoriais, as nossas sensações, né? Fisiológicas, inclusive. Então, essas memórias vão sendo arquivadas. E assim, né, é como se desenvolve o nosso processamento na nossa infância. Até um dado momento, nós não temos entendimento nenhum sobre significados, apenas registramos as memórias, né, as nossas sensações diante de algumas situações. Mas no filme, então, né, num primeiro momento, a alegria está super feliz, porque ela acha que é ela que vai dominar e tomar conta da vida da protagonista. Mas, de repente, ela se depara com a tristeza, depois com o medo, depois com o nojinho e depois com a raiva, né? Então, são 5 sensações muito comuns, né, das crianças perceberem, né, de poderem captar. Existem outras também, eles especificaram essas 5. E aí, então, começa-se um diálogo entre eles para irem lidando com cada situação. E conforme o que se vivia, né, aquela sensação tomava o controle para lidar. Né? Então, no momento de perigo, o medo aparecia, colocava a mãozinha dele no controle para que ela pudesse ir mais devagar, né? Diante de uma comida desconhecida, né, a nojo, né, que o nojo aparecia e falava, tira isso de perto, né, nós vamos, senão vai fazer mal para nossa criança, né, a raiva quando via que estava acontecendo alguma coisa que ela entendia que para a criança não era bom, ela dava um ataque nervoso para mostrar raiva que não queria, né. Então, essas são as reações ainda não amadurecidas, né, que vão reagindo às situações. É muito interessante a forma como foi construída. Né? E a tristeza também tentava proteger, mas a alegria não queria que a tristeza ficasse por perto. Ela queria que a protagonista tivesse só lembranças boas, só momentos bons no seu registro de memória, como se isso fosse possível. Né? Como se o medo não tivesse presente, como se todas as outras emoções e sensações não estivessem presentes na vida nas percepções da criança. Né? Isso acontece até
até uma idade onde as crianças vão podendo aprender o que é o sentimento, né? Porque se a emoção está se relacionando a uma percepção de algo e nós temos uma resposta fisiológica, né, diante daquela situação, uma situação inusitada, nova, dá medo, da taquicardíaca, da sudorese, né, da ânsia de vômito, né? Então várias sensações vêm junto com essas percepções, né, e que acabam de alguma forma ajudando a gente a entender as nossas emoções, né? Agora, o sentimento ele se relaciona a algo mais estruturado, né? Mais do mundo cognitivo, né? Com algum entendimento, né? Então, são questões diferentes, mas uma não existe sem a outra. A emoção, a sensação, não existe sem a emoção, e a emoção também não existe sem o sentimento, né? É muito importante a parceria. E esse filme mostra essa tentativa, né, nessa construção de uma fase onde ninguém conhecia nada, né? Estavam ali tentando criar uma coordenação e uma organização para que essa menina não tivesse momentos de estresse, estavam sempre tentando buscar saídas, né? Mas às vezes, diante do desconhecido, isso não é possível, né? O material que nós temos armazenados dentro da gente não nos possibilita ainda essa organização. Mas o que é importante é ir tentando, né? E eles vão tentando, discutindo entre si, que é muitas vezes o que a gente vivencia com as nossas emoções, né? Às vezes a gente é tomado pelo medo, tentar conversar, falar, não, isso não vai ser assim. Então a gente vai tentando criar estratégias para que esses sentimentos não nos tomem por completo. Mas o que aconteceu nesse filme? Nessa animação. Como a Alegria criou esse conflito por conta de uma memória, né, que seria uma memória triste, que seria armazenada, ela começou a querer tirar da mão da tristeza essa possibilidade de se entrar no armazenamento de memória emocional dela, e nessa briga elas foram sugadas e retiradas desse lugar que seria um painel de controle, né? São levadas para um outro lugar. E ali elas vão assistindo, enquanto quem está no controle é o medo, o nojo e a raiva, né? Tentando controlar do jeito deles as situações desconhecidas, elas vão tentando retornar, né? Para que elas possam para que, na verdade, todos pudessem controlar conjuntamente também, criar essa tentativa de uma harmonização. E nisso várias cenas vão se passando ali, né? Tanto com o pessoal que está as sensações que estão no controle daquele momento, né? E as que estão ali fora da possibilidade de intervir para ajudar a controlar a menina. E ali elas se deparam, por exemplo, com um amigo imaginário, né? A tristeza e a alegria se deparam com um amigo imaginário dela, de quando ela era menorzinha, né? E aí elas têm as lembranças de coisas que elas tinham esquecido e do quanto ele era importante, o amigo imaginário, das coisas que sonhavam, né? E a tristeza o tempo todo tenta, né, expressar, ela tá triste, ela não sabe, ela tá desanimada, ela não sabe o que fazer, né? Às vezes ela fala, tô tão triste que eu não consigo andar, a alegria vai puxando ela pelo pé, né? É muito interessante essa construção, né? Uma tentando ali ajudar, na verdade, queriam ajudar, era a protagonista, né? A intenção não era ajudar uma emoção e outra, mas o que elas poderiam fazer conjuntamente para ajudar essa protagonista e não deixá-la sozinha ali, à mercê do medo e da raiva e da sensação de nojo. E ali elas vão encontrando formas, nisso a alegria se depara da importância da tristeza,
Ela não tinha entendido que a tristeza podia ser uma coisa boa para ajudar na elaboração, né? E aí ela entendeu o quanto isso ia ser importante no processo do entendimento de situações que eram totalmente novas, porque algumas coisas iam ter que ser reconstruídas, né? Então a emoção é uma questão bem assim, ela é uma reação a fatores externos, né? O sentimento ele vai estar associado a uma possibilidade de construção, né, de um sentimento novo, né? Então o amor é um sentimento, né? E assim tem vários outros, como a melancolia é um sentimento, a decepção é um sentimento, e a gente expressa isso muitas vezes sem que as outras pessoas saibam, né? Ou que a gente demonstre fisicamente que estamos sentindo, mas isso tudo está dentro da gente, né? Então as emoções e os sentimentos estão sempre coexistindo, e, né, como eu disse, precisam um do outro para que possa criar essa harmonia. E para isso a gente precisa ter conhecimentos, né? Conhecimentos e ter esse processo de amadurecimento e de buscas, né? Algumas memórias nossas, né, elas serão esquecidas porque não fazem mais sentido. Algumas memórias nós vamos guardar num lugar, né, como se em algum momento a gente pudesse resgatar, porque vem uma nostalgia, uma coisa gostosa, e nós vamos conseguir acessar essas memórias. Algumas memórias nós colocamos num lugar onde a princípio a gente preferiria nunca mais ver, né, porque traz sensações muito ruins, né? E o nosso sentimento não quer lidar com aquilo tudo porque se sente perdido, né? Então prefere guardar ali debaixo, né, do tapete, dentro da caixinha, né, onde for, né? Só que de repente acontecem situações, né, que nos colocam diante de uma situação onde isso pode ser despertado, né? Às vezes é despertado por alguma vivência ou porque nós nos lembramos de alguma sensação ou sentimento que estava meio amortecido. Então vai ser a nossa busca poder conhecer, para poder elaborar, para poder transformar. Isso é possível? Sim, isso é possível. E depende do nosso processo, né? Cada um tem o seu registro de memórias. Cada um teve as suas emoções e sensações que foram internalizadas, né, de forma mais positiva ou negativa. A gente vê às vezes, por exemplo, dois irmãos de uma mesma família que viveram uma mesma cena e que vivenciaram de formas totalmente diferentes. Aí vai dizer, puxa, mas não viveram a mesma situação? Sim, né, mas as emoções internas possibilitam percepções e vivências e codificações de formas diferentes, né? Mas isso pode ser sim revisto, elaborado e transformado com um trabalho, né? Algumas pessoas conseguem tranquilizar, por exemplo, numa meditação, numa yoga, né? Em qualquer coisa assim, mas um processo terapêutico costuma ajudar muito, né? Para que a pessoa possa, então, fazer uma ressignificação de algumas coisas do nosso entendimento. Até porque, né, algumas vivências e memórias que a gente possa ter guardado, necessariamente não significam que aconteceram exatamente daquela forma, mas foi como nós percebemos. Isso a gente percebe também na vida adulta. Na vida adulta, às vezes a gente percebe as coisas, mas como nós estamos limitados na nossa percepção, ou pelo medo, ou pela raiva, a gente não consegue ter uma percepção total da situação. Então a nossa referência fica limitada pelos nossos sentimentos que podem nos deixar com os olhos um pouco mais tapados, né, para poder enxergar o todo. Então nosso entendimento realmente fica alterado. Então na nossa infância isso também não foi diferente. Então também esse é um dos motivos que é importante revisitar, né, e tentar reorganizar.
e ver o que foi real, o que não foi real, o que pode ser entendido e o que pode ser transformado. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para hoje. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, indique para amigos. E se não se inscreveu no canal, se inscreva. E uma ótima semana. E não se esqueça, se cuida sempre. E procure se entender sempre para que a sua vida possa sempre estar melhor. Beijo grande.